Olá, tudo bom? Oiê, tudo de manhã hoje? Hoje é bom de manhã e durante a semana. Olha Que só! coisa beleza! Não é final de semana, É, viu mas só? tá tudo bem também, né? Todo dia a dia de ser Todo dia a feliz, dia. Ai, que bom, que bom. Vamos lá, vamos continuar nosso processo, isso né? mesmo. Então a É, gente vai falar hoje um pouquinho sobre um tema que é muito usual. Nós que damos curso, né? Nós que temos bastante clientes, nós que formamos pessoas, né? Então a sim. gente percebe isso com muita frequência. Então, é a questão do terapeuta não pode cobrar pelo seu trabalho. Da onde que saiu isso que terapeuta não pode cobrar pelo seu trabalho, né? Ai, meu Deus do céu. Pois então, né? E aí, você acha que isso é um fato, é uma verdade? Não pode mesmo? Olha só, claro que não é uma verdade, né? Patrícia, pelo amor de Deus, não é uma verdade, mas a gente vê como sendo uma realidade, né? Então, assim, não é uma verdade, mas é uma realidade. A gente percebe isso nos nossos alunos, a gente percebe isso nos terapeutas que a gente forma, a gente percebe isso em outros terapeutas que a gente não forma, mas que a gente tem contato. Então, assim, eu acho que dá para contar nos dedos, de uma forma simplista, assim, os terapeutas que realmente já deslancharam, assim, que já ultrapassaram essa crença. É uma crença, né? É uma crença limitante. O terapeuta não pode cobrar pelo seu trabalho. E isso tá incutido nos terapeutas e acaba incutindo isso nos clientes também, né? Então, nossa, isso é algo que a gente precisa mesmo modificar, e por isso que a gente está falando sobre isso e vai falar sobre isso hoje, porque, nossa, é uma tranqueira, sabe? Eu vejo como uma tranqueira na vida dos terapeutas estarem ainda apegados e grudados nessa crença. E por que a gente usou exatamente essa frase? Porque é a frase que a gente escuta, né, Patrícia? A gente escuta isso dos alunos, dos terapeutas que a gente está formando. Ah, mas terapeuta não pode cobrar, né? Quer dizer, a pessoa já afirma isso. Então, é preciso realmente a gente quebrar isso. Então, é por isso que a gente vai buscar esmiuçar um pouco mais esse assunto aqui e também trazer a nossa bagagem, a nossa experiência nesse sentido, né? Então, vamos lá. Que mais? Não, o que eu escuto muito aqui é as pessoas dizerem a palavra eu não consigo cobrar, Sim. né? Então, né, eu perguntei se pode cobrar, né? Mas tem essa questão de não conseguir fazer isso, Uhum. né? De se sentir mal em colocar um valor no seu serviço. E ontem mesmo eu estava conversando com o marido aqui e falando de uma pessoa que me procurou, que me achou no grupo do Facebook dos Florais Saint-Germain. Ah, eu te achei lá e eu queria sua ajuda para me ajudar com dois sentimentos. Falei, ok, eu atendo dia tal e tal, a gente pode marcar um horário, pode ser nesse horário X. Ah, pode ser, mas vai ter algum valor? Quanto que é a sessão? Você vai cobrar alguma coisa? Eu falei, sim, Pois é óbvio, né? meu atendimento é 125 e mais o floral se você quiser. Tá bom. E aí, marcou comigo. Depois ela desmarcou, porque ela estava desempregada e que ela estava passando muito mal, e pelo amor de Deus, ela precisava de ajuda, enfim. Todo esse cenário, se a pessoa não está forte o suficiente, a pessoa se sente, nossa, coitadinha, né? Vou ajudar. Então, eu trouxe uma coisa pontual aqui para dizer essa questão dos abalos que a pessoa tem de não conseguir cobrar, né? Das influências externas. Além dela não conseguir cobrar, as pessoas de fora também enxergam que o terapeuta não deve cobrar pelo seu serviço, né? Não pode cobrar pelo seu serviço, Uhum. tá? Então, aqui, uma coisa pontual que aconteceu essa semana. Sim. E E você teve é alguma dificuldade? Desculpa, Não, vai. e é isso, né? A gente vê isso no dia a dia, né?
A gente já, quando eu falo assim, eu já passei mais de 20 anos, né? Esse ano vou fazer a maioridade como terapeuta, 21 anos esse ano. E ainda 21 anos depois, eu ainda vejo isso nos alunos novos, nas pessoas que estão agora já numa outra etapa, numa outra fase. Eu digo das práticas integrativas, né? Que a gente já vem falando sobre isso. Então, uma questão aí que, sim, toda semana está se vendo isso e toda semana está se buscando, de alguma forma, auxiliar essas pessoas, né? Os terapeutas e tirar alguma coisa dos clientes, mas, assim, tirar essa concepção, né, dos clientes. Mas a gente só vai conseguir tirar isso quando a gente mudar, né? Tiver, né? Isso bem forte. Então, Mas você já teve? Eu te interrompi lá, tu ia falar alguma coisa? Não sei, daqui a pouco eu lembro. Eu ia falar, eu falo muito, né? Então, assim, daqui a pouco eu lembro de novo. Tá. Mas você já teve essa dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, né? Pelos seus atendimentos, de atuar como terapeuta? Isso já foi uma verdade para você? Sim, já foi. Essa máxima aí, terapeuta não pode cobrar pelo seu trabalho. Quando eu comecei todo esse processo, né, há mais de 20 anos atrás, então, sim, eu tinha isso, né? Eu era acostumada com a área normal, como eu brinco, né? A funcionária, a carteira assinada, todo aquele mundo. Quando eu entrei neste mundo, eu entrei nessa egrégora, né? Eu entrei nisso e eu tinha uma dificuldade enorme, enorme. Só para teres uma ideia, assim, eu levei 2 anos, não foi um nem dois, levei 2 anos para aprender a fazer isso. E quando eu falo aprender a fazer isso, é real, é concreto, sabe? É conseguir dizer o valor da consulta é tanto. É isso. Quer, não quer, eu não posso fazer nada. Não significa, né, Patrícia, que a gente não auxilia as pessoas. É isso que eu ia dizer. A gente tem um lado, né? Exatamente. Para as pessoas que não podem pagar pelo serviço, mas muitas vezes a gente vê que a pessoa pode, mas não quer, né? E também, assim, não é todo mundo que não pode que vai ganhar. A gente não é o SUS, não é? Então, assim, a gente simplesmente seleciona aqui dentro e na hora que a gente sente que vai fazer, que vai doar e que vai dar o desconto ou que não vai cobrar e pronto. Mas isso não é a nossa prática, né? Isso não é o nosso dia a dia, isso não é a regra. Isso, na realidade, é a exceção de todo esse processo e a gente faz as nossas doações de outras formas, como cada terapeuta decide como vai fazer, se quiser fazer isso. Mas é realmente assim, não se deixar contaminar, como tu disseste aí nesse teu exemplo, pelo coitadinho de mim, né? Muitas vezes o ir lá e fazer o esforço para pagar aquele valor para o terapeuta é o que vai fazer ele sair dessa zona de coitadinho de mim. Ele sentir realmente que é necessário o terapeuta ser firme, olha, não, o valor é este. Não, então tá. Economiza, vê como tu pode fazer, né? Né? Tu lembra lá do exemplo da pesquisa dos Sorais para a prosperidade? Sim. Lembra que eu conto isso, que a minha lista de e-mails naquela época era de 2.000 pessoas? Eu mandei para todo mundo sobre a pesquisa, que ia ser gratuita, que durante 6 meses as pessoas iriam receber floral gratuitamente para a prosperidade, né? Para trabalhar qualquer questão ali envolvendo a sua prosperidade, a sua. Quantas pessoas compareceram? 20. Não chegou a 10%, foi 1%. De graça. Né? Mas olha, no começo do meu trabalho eu também só fazia de graça. E ninguém voltava. Sim. Então não é isso, né? Não. Pegando o gancho ali. Não é isso, sabe? Assim, então,
é algo mais aí que tá. Agora, isso não é uma questão de estar sendo, da gente estar crucificando os terapeutas ou os clientes. Não, é uma constatação do que está aí e do que a gente precisa modificar, né? A gente como um todo. Eu sempre falo no curso dos mestres, a gente como humanidade. Então, a gente terapeutas, a gente clientes, né? A gente necessita modificar essa visão em relação a isso, né? Porque tanto o terapeuta vai ser beneficiado quanto os clientes vão ser beneficiados nesse processo, né? Então, eu vejo isso assim como algo que realmente a gente precisa modificar. E eu modifiquei, né? Eu consegui modificar e é por isso que hoje eu posso falar disso com toda certeza, com toda tranquilidade, porque eu passei pelo processo e eu modifiquei e hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, assim, se tu quiser, né? Porque é tu que manda aqui na Não, claro que eu quero, claro que eu quero. Não, e eu estava falando, né, pegando o gancho que eu falei com o marido ontem, que é a mesma coisa que se a gente vai comprar um serviço, né? Então, Sim. eu vou no dentista. Eu vou chegar no dentista e vou falar assim, ó, sabe o que que é? É que eu não vou pagar. Você vai cobrar pelo seu serviço, né? Porque estranho, né? Dentista cobrar. Ou médico, né? Uhum. Ou fisioterapeuta, ou qualquer profissional. É uma profissão, É uma né? profissão. Você não vai chegar lá no profissional e falar assim, é que eu estou desempregado, ou é que eu estou com dificuldade, ou eu comprei um carro, então não tem como pagar a sua consulta. Sim. Você não faz isso. A gente não faz isso. É. Então, a gente tem só esse pensamento com o terapeuta, É. né? O que acontece? Toda a egrégora do médico, de toda essa área, ela desde o início, ela já é firme, né? Todo mundo sabe que, seja o médico, seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o fisioterapeuta, seja a nutricionista, tu vai lá, tu paga pela consulta. Ponto. E essa egrégora está formada, as pessoas têm isso incutido nelas, elas sabem. A nossa área precisa formar isso, né? A nossa área não tem isso formado. A gente está chegando, a gente está indo, né? Fazendo o processo. Por isso que nós estamos aqui falando disso. Mas, então, assim, a outra área não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Todos os demais não têm dificuldade. A nossa, sim, é que realmente precisa modificar todo esse processo aí, né? E é uma dificuldade, né? É uma dificuldade mesmo que precisa ser transposta, que precisa ser modificada. E se atribui essas dificuldades a quê? O que você pensa aí sobre isso? Por que existe essa dificuldade? Olha, contribui aí também, né, com o teu pensamento, mas assim, o que eu penso em primeiro lugar, assim, ó, que está muito associado, e isso a gente pode voltar lá para 1800, tá? Naquela faixa lá de 1800 e pouco, que eu não lembro exatamente quando tudo surgiu, mas está associado a uma crença limitante de que todo esse processo ele é mediúnico, que todo este processo é um dom divino que tu recebeu e tudo aquilo que é dado de graça não pode ser cobrado. Nós somos terapeutas, nós não somos espíritas, não é? Então, assim, nós não somos isso. Pode ser que algum terapeuta seja, mas nós não somos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as práticas integrativas, o terapeuta é uma profissão, que nós estudamos para isso, que nós fazemos aperfeiçoamento, que nós fazemos cursos. Hoje, está na universidade. Tem pós-graduação em terapia, não é? E esse hoje não é hoje, é já de anos atrás para cá. Tu vai lá e tu paga por essa especialização, tu paga por essa formação e tu exerce a tua profissão. Então, o que para mim assim o que eu vejo é essa associação que precisa ser quebrada.
ela precisa ser desfeita. E isso eu faço muito, Patrícia, realmente deixando claro para os terapeutas que eu formo, deixando claro para os clientes que eu não vejo nada, eu não tenho nada, eu não tenho visão, eu não enxergo, eu não tenho mediunidade, eu não trabalho, eu nunca trabalhei em lugar nenhum, eu nunca participei de nenhum centro espírita, eu nunca participei de nenhum centro de umbanda, eu, Eliane, nunca participei, eu não tenho isso, eu sou uma terapeuta de formação, assim como todos os terapeutas fazem as suas formações. Eles podem até ter as suas crenças e frequentar algum lugar, mas é outra coisa. São coisas diferentes. E é isso que, ao meu ver, assim, ó, é fundamental. É ter essa separação dentro da própria cabeça do terapeuta. Que enquanto terapeuta, ele é terapeuta, ele se especializou naquilo ali. Quantos cursos tu já fizeste? Ah, muitos. Algum tu ganhou de graça? Não ganhei nada de graça e às vezes o curso é caro, né? E então, assim, ninguém dá nada de graça, né? Ninguém paga continha lá. Eu não vou chegar e falar assim, olha, gratidão, namastê, quero fazer esse curso, né? A pessoa falou assim, tá aqui, boleto para você pagar. Simples assim. Eu gostei dessa. Ou maquininha, passa no Gratidão cartão. não paga a conta, né? Né? Não funciona assim, o mundo não funciona assim. Então, ontem, ainda, né, na live de ontem, que vai estar disponível aí também na sequência aí no nosso canal do YouTube, eu falei exatamente sobre isso. Eu falei exatamente sobre isso, eu falei sobre 4 passos, né? 4 passos que eu considero importantes, tem muito mais que isso, mas eu falei de 4 ontem no processo de prosperidade, e um deles é entender a energia do dinheiro e agradecer por isso, né? E vivenciar isso, e querer isso, e usar esse mecanismo, né, de troca. Porque hoje é isso, a gente já saiu da época do escambo. Agora é a moeda que está em vigor. Então, abençoar isso, agradecer por isso e usar isso. Né? Então, ao invés de reclamar que custa tanto, na realidade, qual é o valor disso para mim? Uma terapia, um auxílio que a gente pode dar, o valor é inestimável do que pode solucionar a vida dessa outra pessoa, do que pode transformar a vida dessa outra pessoa, né? Mas, ao meu ver, assim, ó, uma das dificuldades, então, é isso, tá? É essa associação que eu acho que quanto mais a gente vai adentrando no mundo acadêmico, quanto mais a gente vai adentrando e mostrar que a terapia é um processo de ensino-aprendizagem, que a gente faz cursos, que isso vai com o tempo, sabe, se dissolvendo, ao meu ver. Pelo menos eu creio nisso. Você vai para esse lado mais científico, né? Mais com comprovações. Comprovações, né? as publicações que a gente vai fazendo. Então, as pessoas vão começando a perceber isso realmente como algo que é possível de aprender. Não é um dom, é um aprendizado. A gente aprende a ser terapeuta. Né? Assim como tu aprende a ser médico, assim como tu aprende a ser psicólogo, assim como tu aprende a ser fisioterapeuta, assim como tu aprende a ser nutricionista e etc. Não é? Então, e acho que eu já falei isso num outro encontro nosso, que toda essa questão da falta de conhecimento das pessoas, que agora, de anos para cá, que a gente está, então é tudo muito recente, é tudo muito novo, né? Mas os terapeutas precisam se dar conta disso e começar a buscar esse entendimento e transformar a si mesmos, né? Eu acho que existem crenças limitantes, né? Eu tenho certeza que existem crenças limitantes em relação à profissão. Então, uma outra dificuldade é essa, né? Como a nossa profissão ela ainda é algo relativamente recente e a gente tem toda uma questão que envolve justamente isso, né? Mas isso, quais são as provas que funcionam? E a gente já falou disso num outro papo de terapeuta. Então, existe também esse bloqueio em relação a isso, né? E um outro fator
que eu considero bastante forte, assim, são as próprias crenças limitantes do terapeuta, dos clientes também, em relação à prosperidade como um todo. Aí extrapola, né, essa questão da profissão em si e vai, na realidade, para todas as profissões, né? Então, a gente, como humanidade, tem crenças limitantes em relação à prosperidade, que é preciso quebrar isso. E a gente estava falando justamente sobre isso, né, Patrícia? Da gente começar a mudar um pouco, né, a nossa conversa e a gente ir trazendo. Acho que a gente vai ajudar bastante as pessoas fazendo esse movimento aí, tanto os terapeutas quanto outras pessoas, os nossos clientes. A gente começar a trazer um pouco mais desse outro viés para ver se a gente vai quebrando essas crenças em relação ao ser próspero, né? Sim, realmente as pessoas, né? E você sabe uma coisa que você falando aí, eu fui lembrando do meu processo, eu tinha vergonha de dizer que eu era terapeuta no começo. Uhum. Eu escutei uma fala, agora eu não lembro mais quem me falou, né? Ainda bem que eu já esqueci. A pessoa, eu falei que eu ia começar a trabalhar como terapeuta, a pessoa falou assim: nossa, mas sério, você estudou tanto, você fez pós-graduação, você fez tanto curso, você fala inglês e tal, e bababá. E a pessoa colocou meu currículo profissional para mim, né? Como se eu não conhecesse tudo que eu tinha feito. E aí eu ficava assim, nossa, na hora eu pensei, é mesmo, né? Vou deixar tudo isso para trás. E aí a gente, e as pessoas como um todo, né? E eu sentia vergonha de dizer. Então demorou para eu me assumir internamente que eu era. E Sim. tudo aquilo que eu usei, que eu aprendi, eu uso muito para administrar o meu negócio, para fazer uma planilha de Excel, né? Para me comunicar com as pessoas em outras línguas, porque a gente não vive numa bolha, né? O terapeuta não vive numa bolha. E quanto Então, mais a gente prospera, mais a gente vai para o mundo, né? A gente não está só no Brasil, a gente já foi para o mundo, a gente está, né, nesse movimento de realmente ir além, né? E uma das coisas que eu falei ontem, né, nessa live de ontem, um dos passos importantes é o a gente querer mais, né? Então, eu quero mais, sim, eu quero sim que mais pessoas me conheçam, quero, né, que conheçam o nosso trabalho, quero sim muito mais do que a gente tem hoje, né? Então, e é exatamente isso, eu percebo muito isso aqui também, essa questão da vergonha. Por quê? Porque eu tenho toda uma bagagem da área normal, como eu brinco aqui, né? E agora eu tô mudando. E onde fica tudo isso? Que nem tem pessoas que falam para mim: nossa, tu tem mestrado? Tem mestrado em sociologia? Uau, na URGS, né? Porque a URGS aqui para nós né? Então, assim, sim, eu tenho mestrado na URGS em sociologia, que é uma que me possibilita justamente entender o todo, justamente entender o coletivo, justamente fazer o que eu estou fazendo. Você traz isso você não deixou para trás, tá dentro de você, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se especializa, mais forte como terapeutas nós somos, não é? Então assim, eu creio que isso é uma coisa que precisa ser modificada, né? Essas crenças, E aí, quantos terapeutas será que também não têm vergonha, né, Patrícia, disso? Sim. E quantos clientes também não têm vergonha de dizer que estão indo num terapeuta que mexe Pode pensar, não, eu tô indo lá, porque eu não vou falar que eu tô indo na terapeuta, que vão achar que eu tô indo no centro espírita, tô indo tomar passe, assim, entendeu? Não tô dizendo isso de uma forma pejorativa, para quem faz, tudo bem, mas tem essa confusão aí, né? Então nós somos terapeutas, nós auxiliamos as pessoas a entender as suas questões e nós temos ferramentas que auxiliam no processo de transformação. Por que eu bati tanto nessa tecla e continuo ainda, né, essa questão toda lá do curso de tarô, né, de curso de tarô terapêutico,
de todos esses vídeos que a gente foi postando em relação a isso, com depoimentos dos clientes, de outros profissionais, justamente para mostrar que, como terapeutas, nós podemos usar diversas ferramentas e o tarô é uma delas. Então, às vezes, o que pode impedir um terapeuta de querer, de repente, fazer um curso de tarô? Pode pensar que eu estou adivinhando. Não é isso. Então, por isso que a gente está batendo tanto nisso, para justamente desmistificar e trazer técnicas que são excelentes, né, para auxiliar como um todo. Então, assim, eu vejo isso assim como as dificuldades. Eu não sei se tu vê mais alguma, além da vergonha que tu falaste. Vejo que fica aí, entre vergonha, entre a questão da confusão, né? Do que é um terapeuta. E por isso que a gente já fez, né? A gente já fez vários vídeos aí trazendo justamente isso. Toda uma caminhada. Esse aqui é o... Acho que é o 11º. Esse é o 11º. Então, a gente tem 10 vídeos já antes disso. Tá lá no canal do YouTube, falando justamente de todo esse processo, para a gente entender isso. Põe o link aqui, ó. Não é bonitinho que fica? Pode seguir esse link. Dá para fazer? Será? Isso, eu ainda não sei. Vamos aprender? Tô aprendendo. Vê os vídeos aqui, ó. Máximo, né? A gente tem que aprender nisso ainda. Temos que aprender. Não sei como faz. Vamos aprender para a gente colocar, ó. Tá. Aqui, ó, esse vídeo aqui. Né? Isso, a gente precisa saber como faz isso, realmente. Então, acho que vai ajudando, né, as pessoas a realmente entenderem tudo isso e modificarem. É por isso que nós estamos nessa caminhada, né, juntas aí para auxiliar. Desbravar o mundo a gente já desbravou, né? Agora a gente quer que outras pessoas não passem por essas dificuldades. É por isso que a gente está falando aqui, né? E você, o que você fez para superar as suas dificuldades? Você disse que você teve também essa questão de não conseguir cobrar, tal. Sim. Então, você tinha aí as suas questões, né? Como é que você transpassou isso? Bom, o que foi feito, assim, o que foi o fundamental? Foi a minha professora, né? A Tere, agradeço a ela sempre, porque foi ela quem buscou desmistificar, tirar isso de mim, né? Por que a gente adquire, né, essas crenças? Porque o entorno fica falando, né? Então ela trazia muito isso para mim. Olha só, olha quantos cursos tu já fizeste comigo. Olha, põe no papel quanto tu já gastou. Bota no papel aí. Porque eu fiz a boa parte da minha formação com ela. Coloca no papel. Eu te cobrei pelos cursos, não te cobrei? Não te dei de graça, né? Se tu vem aqui fazer uma consulta comigo, eu te cobro, não te cobro? Então, assim, ela foi fazendo todo esse papel extremamente importante. Eu falei que eu levei 2 anos para conseguir assimilar. Então, assim, né? 2 anos é um tempão. Desafiador, né? 2 anos é um tempão, né, Patrícia? Pelo amor de Deus. Mas eu levei esse tempo. Mas também depois que eu aprendi, aí, né? Aí não tem mais. Mas, assim, o que foi o fator preponderante, assim? Só a fala dela não ia servir. Não ia servir. Isso eu tenho certeza disso. É o floral, né? É o floral que eu falo sempre, eu falo nos cursos, eu falo tudo que é jeito que eu posso falar, eu falo, eu brinco, se alguém quiser que eu registre em cartório, eu registro, porque assim, ó, é o floral, é o curculium. Dentro dos florais de Saint-Germain, tá? Os florais que a gente trabalha, existe essa essência que ela tem um papel fundamental nesse processo, assim. Eu tomei curcúligo durante 1 ano, tá? 1 ano ininterrupto, para realmente tirar tudo isso de mim e ter esta firmeza e essa tranquilidade, esse limite entre o que eu quero e o que o outro quer e o que é o valor do meu trabalho. Então, assim, é o curcúligo. Outros terapeutas já experimentaram isso
conseguiram fazer esse movimento. Então, assim, se você tem dificuldade de cobrar, não só como terapeuta, né? Procure alguém que trabalhe com os florais de Saint-Germain, né? E peça orientação lá, use essa essência floral, o terapeuta vai poder orientar e usa até estar conseguindo fazer isso, seja na estética, seja em que área for que você tem o seu próprio negócio, e seja formal ou não formal o negócio, mas realmente, né, aprender a cobrar é fundamental. E aí a gente desmistifica tudo isso, a gente tira tudo isso, né? Chegaste a ter dificuldade também? Sim, eu não falava. Essa coisa que eu falo abertamente, né? Antes a pessoa, quanto você cobra? Nossa, eu respondo inbox, entendeu? Eu falava assim, é vergonha de escrever, às vezes, na mensagem, tá? Tá, depois eu te falo. Eu falei, gente, para, né? Para! E também demorei um tempão para assumir isso, né? Para assumir os valores que eu cobraria pelos meus atendimentos, né? E esse floral, ele é fundamental. O curculigum é para tomar sem parar, até mudar o padrão. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É isso. Então, assim, essa dificuldade eu vejo nas minhas alunas, e eu falei para elas esse final de semana: você está tomando curculigum? Não vai acontecer sozinho essa mudança, gente. Não Ou vai. A gente, demais, né? a gente tem que fazer a nossa parte pela gente, né? E uma coisa que eu faço muito, e até no seu canal tem esse vídeo, que é um decreto da prosperidade, Sim. né? Então, assim, a gente vai falando afirmações que vão fazendo mudanças no nosso subconsciente. Sim. Então, assim, cada um vai encontrar a sua forma, né? O curculigum, junto com essas afirmações que eu faço, até hoje as afirmações. Sim. Até hoje. Porque é aquela coisa, a gente não pode dar brecha. Não. Né? Não pra pode voltar. Permanente atenção. Permanente atenção, não é? Então, assim, você vai descobrir, a pessoa descobre aquilo que mais faz sentido, mas, em primeiro lugar, tomando floral, né? E, assim, pensem vocês o que vocês quiserem. A gente é terapeuta floral, assumida, a gente vê os resultados tanto na gente quanto nos nossos clientes. Então, assim, a gente vai falar de floral, sim. Quer usar, usa. Não quer, continua aí na mesma. A gente está crescendo, a gente está evoluindo. Quem está aceitando fazer o uso está percebendo as diferenças, não é? Tá aí o livro para mostrar. Né? Já a gente tem o e-book que está disponível também. Tá no link? E tá lá, dá para entrar lá no nosso site, no site da Patrícia também. E ali mostra, né? Mostra os resultados. 2 anos e meio depois, as pessoas ainda prosperando, atingindo altos escalões dentro da sua empresa, que estavam desempregadas. Quer dizer, funciona, a gente sabe que funciona. Agora, está em cada um aceitar ou não isso, o experimentar, porque não precisa crer, basta querer experimentar, né? Então, assim, tem outra coisa também, Patrícia, que é fundamental, que são as ações que a gente precisa fazer para saber, por exemplo, que eu tenho que saber o que é entrada e saída, eu tenho que, se não é numa planilha do Excel, mas vai ser num caderno, que eu tenho que saber um pouco disso, e eu tenho que ir ali e colocar isso, eu tenho que ver que eu tenho um valor X de gastos e eu que preciso de um valor Y de entrada para isso ficar positivo e não negativo. Então, essa tomada de consciência dos terapeutas de que a gente entender um pouco disso é fundamental. Não dá para ficar só zen, tem que botar o pé no chão. Então, é a associação. Quando eu falo lá do 8, né? Lembra? União do material com o espiritual. Não dá para ser só espiritual, tem que ser material também. Então, o teu ar-condicionado tá ligado, tu tem uma sala, tu paga um aluguel,
né? Tu tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Quanto isso custa? Qual o valor de tudo isso? Não é? Eu tenho um exemplo que eu não me lembro se eu falei num curso para vocês aí, mas eu me lembro de ter falado recentemente e eu acho que foi aí que eu falei sobre isso. Se não for, estou falando agora. Eu tinha o caso de uma aluna que ela fez o curso de terapeuta floral e ela comprou, então, o kit das essências e tal, e ela dava o floral para as pessoas. Dava dado, ela dava, né? E aí um dia ela estava conversando e aí ela falando que não prosperava o negócio, que não sei o quê, que as coisas não andavam e tal, mas e ela investia. Aí eu disse, tá, mas de onde é que tu tá investindo? Se não tá entrando, ela só era terapeuta, ela não tinha outro emprego, ela não tinha nada, ela era terapeuta. Se não tá, né, entrando por aí assim, como que tá acontecendo isso? Eu pego do meu marido. Peraí, como assim tu pega? Eu pego do meu marido. Como assim tu pega do teu marido? Teu marido está te financiando? Teu marido está sendo um investidor do teu negócio? Ela ficou parada me olhando. Não. Tá, então como que é isso? Não, a gente tem a conta conjunta e eu pego o valor pra... Tá, então tu tá roubando do teu marido. Como assim tô roubando? Sim, tu perguntou para ele se tu pode dar floral para as pessoas com o dinheiro que ele tá trabalhando? Nossa, isso foi um baque, sabe? Um choque assim de realidade. Eu disse assim, olha, sai daqui agora, senta com teu marido, conversa com ele e vamos ver se ele concorda com isso. Você está fazendo caridade, né? Fazendo caridade com o dinheiro do outro. Caridade com o dinheiro do outro. Quer dizer, ela tinha toda uma dificuldade dela e ela estava usando o dinheiro do marido sem o marido saber, né? Porque entrava, tudo bem, ele tinha condições, mas não é essa questão. Ele nem sabia porque não fazia falta, nem via aquele valor no montante do que ele tinha de dinheiro, do que ele ganhava. Mas não é essa a questão. A questão é o ser honesto consigo mesmo e com o outro e ver isso, né? Então são coisas, sabe, que às vezes o terapeuta tem que... Não, cara, tu tá usando, né? Aí ela foi conversar com ele. Nossa! Ele surtou, né? Disse, como assim? Como assim? Há quanto tempo tá fazendo isso? Mas ele é tri do bem, assim, é uma pessoa super do bem, alguém que realmente queria que ela crescesse, então ele ajudou ela. Ele ajudou. Então é disso que eu tô falando. Ele ajudou ela com uma tabela de valores, ele ajudou ela a calcular, e eu conto isso também, né? Que o meu ex, ele fez, eu conto para vocês, lembra? Ele fez eu encher de água o frasquinho de 10 ml da solução estoque, contar quantas gotas tinha para saber quanto custava cada gota para conseguir calcular o preço, o valor do floral. Então, são coisas práticas que a gente tem que associar. Então, o terapeuta ele tem que ser as duas coisas, né? Tem que ter a tua tabela com os valores ali, para a hora que o teu cliente perguntar, tu poder ir lá e dizer. Agora, nada disso funciona, Patrícia, se dentro do nosso coração, como eu sempre falo, a gente não tiver isso solucionado. E quem vai solucionar isso é o floral, ao meu ver. Ao meu ver, o floral soluciona essa questão. E aí se torna leve. Aí vem quem tem que vir, quem não tem que vir, não vem. Vem outras pessoas. Né? Então, assim que eu vejo, né? Sei lá. E para o terapeuta que não consegue cobrar pelo seu trabalho, né? O que pode acarretar de dificuldades? Ou acarreta alguma coisa nesse sentido? O que eu vejo, assim, desses anos todos, né? Formando os terapeutas e vendo aqueles que não prosperam. Porque, graças a Deus, eles prosperam, mas tem os que ficam lá para trás, né? Falta de clientes, não tem cliente. Ou então os clientes marcam e desmarcam. Não é aquela coisa assim que a pessoa, um cliente desmarcou e por uma questão dele lá,
mas é aquela coisa que é recorrente, Uhum. né? Ou então clientes que não pagam ou que não querem pagar. Isso gera frustração, isso gera insegurança, isso gera um pensamento de daqui a pouco eu vou, não sei se é esse o meu caminho, sabe? Eu não sei se eu devo ser mesmo terapeuta. Aí aquela assim, não sei se era para ser, que isso me dá nos nervos, mas a gente vai falar outro dia sobre isso, né? Porque eu preciso falar sobre isso. Eu necessito falar Vamos falar. sobre não era para ser, tá? Por favor, bota anotado aí pra gente não esquecer para falar do não era para ser, que isso é algo que, né? Que é outra crença limitante que tem que sumir, né? Então assim, acarreta essas coisas, né? Acaba sendo uma pessoa frustrada que não auxilia os outros, não auxilia. Se o terapeuta estiver frustrado, ele não auxilia, né? Então é isso que eu vejo. Não sei assim, o que tu vê aí? O que tu acha que acarreta pelos teus alunos também? Eu vejo assim muita instabilidade emocional, né? Medo de fazer alguma coisa, ou até mesmo medo de investir em alguma coisa que pode expandir, né? Sim. Os atendimentos. Sim. Então, fica essa coisa de, às vezes, a pessoa trabalha num emprego que paga salário, mas é extremamente infeliz. Começa a fazer cursos para mudar de carreira, mas aí não larga o osso, né? certo por uma coisa que ela não sabe se vai funcionar. Então, enfim, o que eu falo para as minhas clientes, eu não estou falando para você pedir demissão, não é isso, né? Sim. Mas, assim, firma isso dentro de você. Vai fazendo em paralelo, vai atendendo em paralelo. Mas processo de transição, né? Eu falo isso muito. Faz um processo de transição. Quanto mais demorar para fazer o processo de transição, mais frustrado fica, né? vai ficando mais desafiador você ficar num ambiente que não é mais o que você quer ficar, né? Mas cobra, porque daí a pessoa começa a fazer um monte de atendimento de graça, porque tem insegurança até de indicar os florais, né, para a pessoa, porque não sabe se está fazendo certo, enfim, e fica essa coisa de dificuldade. Não, cobra sim, cobra pelo atendimento, cobra pelo floral, se a pessoa quiser fazer o floral com você. Se não quiser, você faz a indicação para ela fazer numa farmácia. Exatamente. Tá tudo certo, né? Mas cobra. A pessoa mandou um WhatsApp. Qual então, floral que eu tomo para insônia? Ou fazer a sua anamnese mesmo pelo WhatsApp e isso. eu cobro tanto. Isso. Né? Ontem ainda falei, olha, incrível assim, porque ontem ainda falei para uma cliente sobre isso. Ela veio aqui e ela não quer, e as pessoas ficam, ela não quer ter um espaço, ela não quer, ela já teve uma sala e ela não quer mais isso, né? Ela realmente não quer mais isso agora. Ela tá com um bebê pequeno, então ela quer estar com o bebê, ela quer estar ali. Só que as pessoas ficam mandando mensagens e perguntando para ela sobre todo o conhecimento que ela tem e o que ela pode ajudar. Eu falei para ela, cara, te liga nisso, manda uma mensagem geral pro teu grupo que os atendimentos via WhatsApp custa X, né? Porque ela tá ali o tempo dela respondendo e dando indicações e as pessoas estão fazendo, seguindo as orientações, está dando certo. Ela está dando uma consulta ali pelo WhatsApp. Então, cada um tem que organizar isso, estruturar, mas sim, precisa cobrar por aquela hora dela, por aquela meia hora, sei lá quanto tempo ela leva para fazer aquele processo pelo WhatsApp também. Então, lá pelo Instagram, consulta pelo Instagram, consulta, né? É a mesma coisa. O terapeuta só precisa se conscientizar disso e achar a sua forma de fazer. Mas ele só vai conseguir isso quando dentro dele ele entender todo esse processo, né? A gente falar é fácil, mas a pessoa precisa entender dentro dela. E a gente já entendeu dentro da gente. Por que a gente está falando aqui? Porque a gente passou por isso, né? Porque a gente passou por isso e venceu essa etapa, né? Então... E às vezes o cliente vai estranhar quando você, porque eu estou dizendo que já passou, já aconteceu comigo, né? Aí eu estipulei há uns, sei lá quantos anos atrás, o WhatsApp, o valor era tanto. E aí o cliente vai estranhar no primeiro, mas você vai cobrar pelo WhatsApp? Eu já sou seu cliente há tanto tempo, né? Sim, é o meu tempo. Eu vou ter que parar, olhar o seu caso, usar as ferramentas que eu tenho aqui, né? E para chegar numa fórmula para você. Você quer só a fórmula?
você vai lá. Pesquisa na internet, gente. Pesquisa na internet. Tem lá. Fórmula para dormir. Vai lá. Tá? Mas não é isso que a gente oferece. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, é mudar também. O cliente vai estranhar, mas você fica firme, porque é o seu tempo, é a sua hora, é a sua dedicação. Você não vai fazer trabalho meia boca, não é verdade? Você vai analisar o caso daquele cliente, você entende a questão que está por trás daquela fala e você vai dar o seu melhor. E isso só você pode fazer, não é? Internet não vai fazer isso. Não vai. Então acho que, né? Acho que é esse o caminho, né? Mas a gente vai continuar. Eu tô meio brava hoje, eu acho, né? Acho que a gente tá meio, né? Eu acho que eu tô meio brava, não sei. Tô me sentindo meio brava. Mas é que assim, ó, às vezes eu tenho vontade de sacudir as pessoas, porque eu já fui sacudida. E olha que a minha terapeuta levou tempo, a pobre coitada lá me sacudindo. Não entendi Então, a assim, sacudida. e acho que o objetivo é dar uma sacudida mesmo, né? Para que as pessoas entendam isso, entendam. A gente já está aqui super bem, super feliz fazendo tudo isso, já atingimos ótimos resultados e vamos atingir cada vez mais, né? Então, a nossa vontade é que todos os terapeutas façam isso também, né? Então, sei lá, acho que é isso que a gente quer. É nesse sentido, viu, gente? Mas Então, aí, beleza, a gente entendeu, né? O que pode acarretar para ele. Você já falou o que pode mudar, né? Como é que pode acontecer essa mudança interior, né? Você já falou dos florais, né? Mas o que mais os terapeutas podem fazer para mudar isso em si mesmos? olha só, eu acho que tem que procurar ajuda terapêutica mesmo. Eu acho que tem que fazer curso na área financeira. Mini cursinhos. Eu indico muito, assim, vai lá no Sebrae e faz um curso. Tem hoje no mundo online, então, assim, ó, gente, faz. Eu sempre conto que eu fiz todo um acompanhamento com o Gustavo Cerbasi, né, há anos atrás, quando ele nem era famoso. Eu vou repetir isso de novo. Justamente para entender todo esse processo, porque depois que a gente toma o floral, que a gente toma o curcúlimo, a gente realmente quer mudar isso. Só que às vezes a gente não sabe mudar isso, porque a gente não teve educação financeira. Nós não tivemos educação financeira, nós não temos essa cultura no nosso país, certo? Nós não temos isso. Então nós temos essa dificuldade nata, não é? Então a gente vai ter que buscar isso. A gente vai ter que buscar aprender isso. E quando a gente aprende isso, a gente pode ensinar para o nosso cliente também. Quando ele vem, muitas vezes vem clientes com essas dificuldades. Então é esse nosso... eu acho que isso a gente tem que fazer por nós mesmos para mudar. Mas matemática não é para fazer um aprofundamento, é para entender o processo, é para entender como tu tem que, né, associar as duas coisas. Eu não sei, assim, eu vejo isso. Então é buscar ajuda terapêutica para limpar essas crenças limitantes, é fazer curso na área financeira, é ler, tem tantos livros maravilhosos, né? Eu ainda falei esses dias, ainda postei, indiquei, então eu fico sempre falando. Tem um livro do Ian Brooks, que é O Seu Cliente Pode Pagar Mais, que é maravilhoso. Lembra que eu já falei desse livro? Foi um dos primeiros livros que eu li há muitos anos atrás. Ali simplesmente, ele fala do valor, ele fala do serviço. É fantástico. Ele fala de todas essas crenças aí, ele fala de tudo isso, ele fala das crenças do preço, ele fala sobre valorização do trabalho, da sua atividade. Nossa, é incrivelmente incrível aquele livro, é maravilhoso. Então... É muito interessante essa filosofia, porque eu estava vendo os videozinhos ontem no Facebook, eu fico passando assim, e vem umas coisas de patrocinado, né? Pra gente. Acho que o Facebook lê os algoritmos lá, coisas que eu já vi, ele vem e aparece coisa, né? E aí caiu um vídeo ali para mim de um cara vendendo um curso, ensinando as pessoas a colocar valor no seu produto. Era um cara que tinha uma loja, uma escola que faz pigmentação de sobrancelhas. Tal. E ele falando que ele era melhor do Brasil e que
ele estava vendo uma abertura de mercado e muita gente vendendo curso com preço lá embaixo, né? E aí tava as pessoas indo para o outro para pagar menos. E o cara começou a fazer perguntas, mas o que você tem de diferencial? Ah, eu tenho qualidade. Ele falou, não, qualidade é uma obrigação, não é o seu diferencial. O que você tem de diferencial? Ah, eu fiz um curso no exterior. Ele falou, não, isso não agrega valor para o seu cliente. O que agrega valor para o seu cliente? O que você tem de diferencial? Aí ele deu o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola não vende Coca-Cola, ela vende felicidade, né? Vê lá os comerciais de Coca-Cola. Todo mundo feliz, não é? Ele vende isso. A Apple não vende computador. Vende uma ferramenta para você transformar o mundo com as suas ideias. Então, é a gente olhar um pouquinho diferente o que eu tenho de diferente, que eu posso oferecer para o meu cliente. Lembrando que qualidade é obrigação, né? Então, pensa, o que você tem de diferente que você pode oferecer nesse momento para o seu cliente? Né? Parabéns, muito bom, viu? Olha só, tu tá inspirada, hein? Tô inspirada? Tá inspirada. Então, isso é para os terapeutas, mas é para os nossos clientes também, né? Com seus próprios negócios, né? Porque o que a gente atende? Eu, pelo menos, né, Patrícia, atendo muitos clientes que eu auxilio justamente nas suas questões materiais, nas suas questões financeiras, porque eu já aprendi a fazer isso, né? Então, é justamente isso. Não, e isso que a gente faz é um negócio, a gente é empreendedor, a gente tem que fazer controle de caixa, de custo, né? Aquilo que você falou no começo. Você tem que ter lá entrada e saída. Então, é a gente pensar como empreendedores mesmo. Né? Não estou fazendo ali, estou fazendo reiki, não sei o quê, mas e aí? Né? A gente pode ficar nesse mundo pequeno, ou a gente pode expandir, pensar maior, não é verdade? Bem isso é o que a gente está buscando mostrar agora para as pessoas, né? Então, eu espero que a gente esteja conseguindo passar esse recado e que, se quiserem ajuda, nós estamos aí disponíveis para auxiliar, né? Desde que agende seu horário e pague sua consulta. Mas é possível o terapeuta prosperar financeiramente? O que você acha? Eu vou te dizer que eu tenho certeza. Vou te dizer que eu tenho certeza, né? E eu não tô falando só por mim, né? Porque eu já vivenciei isso, a gente já falou muito sobre isso, a gente falou agora, né? Muito sobre isso nessa questão do curso do tarot terapêutico. Então, sim, é possível prosperar, sim, é possível um faturamento super. Nós estamos hoje, tá? Em 2020, então março de 2020, tá? Deixa eu deixar aqui, porque daqui a uns anos alguém vai ouvir esse vídeo e vai dizer, grande coisa isso aí. Nós estamos, né? Tipo assim, ridículo esse valor. Nós estamos hoje em março de 2020, então 10 mil por mês é o mínimo aceitável. E aí vocês podem pensar o que vocês quiserem, pensem o que vocês quiserem, é o mínimo aceitável. 10 é o número divino, né? 10 é Deus, Deus é perfeição, é prosperidade. Então, 10 é a roda da fortuna, né? Então, 10 mil, 10 aí, 10 mil, 100 mil, como vocês quiserem, né? Gostei mais do 100. Gostou mais do 100, né? Gostei. Então, é estabelecer e é se movimentar para isso, e é trazer técnicas e é trazer aquilo que o nosso cliente deseja para que a gente atraia ele, para que a gente fidelize ele e pode ter certeza que os terapeutas prosperam financeiramente. Agora, é necessário que eles limpem as suas crenças. É necessário que, se você que está aí, ouvindo o que a gente está falando agora, pensou assim, tá. Tá, bem capaz que vai ter 10 mil por mês, no mínimo, né? Pensa, por que você não está fazendo isso e está aí torcendo a cara porque a gente está falando esse valor? Porque uma coisa que eu estava falando aqui essa semana ainda com o pessoal no curso dos mestres, na segunda-feira de manhã, que é a hipocrisia em relação ao não quero, né? Ao não quero ter mais. Um lado pode ser a hipocrisia, o outro lado pode ser as crenças limitantes que nos impedem
de querer isso. Então, imagina, você está sendo hipócrita consigo mesmo ou você está com crenças limitantes. Tanto faz qual das duas opções você marcar, precisa solucionar isso, né? Porque senão fica aí olhando o mundo, vivendo, fazendo coisas e ai, eu não consigo, ai, eu não posso, ai, que nem tem várias pessoas que querem fazer os cursos de formação. Teve um monte de gente aí, ó, que não fez o curso de terapeuta do tarot terapêutico, que eu fiquei recebendo as mensagens, não porque não se incentivou, não porque não achou, porque botou lá o empecilho de não vai dar, não vou conseguir pagar R$ 90 por mês disso, que pode alavancar as minhas coisas, e não fez. Tá tudo certo, né? Não tá tudo certo, tá tudo errado, né? Quer dizer, se tu não pode fazer isso, né? Pensa a respeito e age para mudar. Pelo menos é o que eu vejo, né? E aí me responde, é possível prosperar? Põe nos comentários aí, né? E você, Patrícia, é possível prosperar? Claro, com certeza. Com certeza é possível, né? É só que tem, como eu me expus aqui, né? Que eu falo que eu sou uma terapeuta que dou a cara a tapa. Hashtag sincerona. Você tem que trabalhar naquilo que precisa ser visto. Então, eu, até hoje, faço as minhas coisinhas, né? É o spray da prosperidade, da Eliane Locks, by Eliane Locks. Vou mostrar, peraí. Spray da prosperidade que eu uso. Ó, eu sou próspera. E este aqui é o meu spray. Vou botar bem pertinho. Tá escrito aí, propósito divino, prosperidade. Tá aqui, ó. Eu uso aqui no consultório, eu uso em mim, eu uso nos clientes. Quem é meu cliente sabe que eu fico botando spray nas pessoas. Vou pegar o meu, peraí. Vou mostrar que eu tenho também. Mostra. Ó, o meu, ó. Fala que é mentira, ó. Prosperidade 2020, feito pela Eliane Locks, tá? Eu uso, ó, pela metade quase, tá? Então assim, aquela história, né, que eu já falei num outro vídeo ou numa live, eu não me lembro, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, para nós terapeutas não serve. Então, quer prosperar? É possível. A gente consegue isso, a gente vive isso. Faça você também. É possível, é possível. E depois, né, a gente pode ter mais terapeutas dizendo isso, né, mostrando que isso é possível. Né? Os que quiserem ter coragem, que nem a Márcia, né? A Márcia se expôs lá também. A Márcia falou, né? Que né? A Indianara falou agora também, criou coragem, disse que estava acontecendo de bom, os clientes vindo. Então, assim, é isso, né? É a gente realmente mostrar, né? Que é verdade e que é possível. Muito bom, perfeito. Então, eu espero que a gente tenha auxiliado. Né? Demos muitas sacudidas, né? Sim. E aí vamos lá pensar em outros temas aí para, né, ajudar as pessoas a fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Isso mesmo. Obrigada novamente. Obrigada eu. Tempo, pelo papo, muito bom conversar com você, muito bom, muito boa essa interação, né? E é um tema que é muito importante. Sim. Porque sem dinheiro a gente não faz, a gente não paga nenhum curso, né? Então, assim, extremamente importante a gente falar sobre isso, tá? Obrigada por dividir os conhecimentos. Muito obrigada por compartilhar os teus também, a tua experiência. E seguimos para o próximo, né? Até breve. Um beijo para todo mundo aí. Siga aí no canal, sininho, e segue o link, não sei onde vai estar. Vamos aprender a colocar os links. Beijo grande. Beijo, até. Tchau. Tchau, tchau.